Imagina que é seu primeiro dia num emprego novo. Você está conhecendo seus patrões, você trabalha numa fazenda. E você está se ajeitando, organizando suas coisas, tem toda uma perspectiva de uma nova vida. Só que, na verdade, o que você não sabe é que você e todas as pessoas que moram lá vão ser assassinadas nessa mesma noite. Hoje, a gente vai passar por algumas teorias que explicam os assassinatos de Hinterkaifeck, um dos casos mais infames da história da Alemanha. As teorias envolvem desde o vizinho que morava logo ao lado, até o serial killer mais procurado da Áustria. Então se ajeita aí que eu vou te contar essa história. Esse crime aconteceu em 1922, em um lugar chamado Hinterkaifeck. Era uma fazenda bem solitária na Alemanha, e o lugar já era assustador por si só. A fazenda era bem isolada, ficava a 70 quilômetros de Munique, e era bem silenciosa, afastada do resto do mundo, e até meio sombria. A fazenda era cheia de caminhos de lama, tinha outras fazendas por perto, só que o vizinho mais próximo ficava a 1 quilômetro de distância. Tinham também florestas muito densas e não tinha eletricidade, quase, mas tinha um pouquinho. Nessa fazenda moravam 6 pessoas. O Andreas, de 63 anos, que era o pai da família, a Gazília, que a gente pronuncia Cecília, que tinha 72 anos, e eles eram os pais da Vitória, de 35 anos. E a Vitória tinha 2 filhos, a Gazília, que foi o nome dado em homenagem à mãe dela, que tinha 7 anos, e o Joseph, que tinha 2 anos. E também morava lá a Maria, que tinha acabado de chegar para trabalhar lá, naquele mesmo dia da tragédia. Enfim, parecia uma família normal. Só que dentro daquelas 4 paredes, eles não tinham nada de normal. Na verdade, muita coisa ruim acontecia. A família tinha um segredo que os vizinhos viviam fofocando e comentando sobre, mas ninguém confrontava eles sobre isso. O segredo era o seguinte: era que o Andreas, o pai da família, abusava sexualmente da Vitória, sua própria filha. Isso vinha acontecendo desde que ela tinha 16 anos. E olha isso, quando o segredo foi revelado e a polícia ficou sabendo, os 2 foram presos por incesto. Ou seja, o pai e a filha foram presos. Isso é um absurdo pra mim, gente. A vítima sendo presa, isso não cabe na minha cabeça. Mas enfim, a Alemanha no início do século XX tinha essa lei que incesto era o crime de 2 partes. Então a Vitória ficou 1 mês na cadeia por causa disso e o Andrés ficou 1 ano. Mas quando ele voltou, ele continuou morando normalmente na fazenda, como se nada tivesse acontecido. E logo depois, a Vitória, ela se casou com um cara chamado Carl Gabriel, só que infelizmente ele morreu um pouquinho tempo depois, na Primeira Guerra Mundial. Ele morreu na França em 1914. Mas ninguém sabia direito quem era o pai do Joseph, o menino de 2 anos, porque o Carl morreu na guerra antes dela dar à luz ao menino. E muitos diziam que o pai dele podia ser um vizinho chamado Lorenz. Só que muitas pessoas também achavam que podia ser o pai dela, o Andreas. O Lorenz teve uma época que ele admitiu que era o pai da criança, só que aí depois ele negou tudo. Ele falou que estava só tentando proteger a Vitória, porque incesto era muito mal visto naquela época. E também ter um filho sem saber quem era o pai era muito mal visto. Aí ele falou, eu tô tentando proteger a Vitória, eu não sou o pai. E aí ele e o Andreas entraram em várias discussões, até sobre pensão alimentícia. Aí, em março de 1922, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Teve um dia que o Andreas viu umas pegadas da floresta até a porta de trás da casa, só que as pegadas só iam, elas não tinham volta, como se alguém tivesse entrado na casa e não tivesse saído. E aí ele foi checar, ele viu tudo e não tinha ninguém lá. Só que ele ficou achando aquilo muito estranho. E aí, na manhã seguinte, ele achou dentro da casa deles um jornal que ninguém da família assinava. Era um jornal de Munique, como eu falei, ficava a 70 quilômetros da fazenda. Ele perguntou pra galera da vila se alguém deixou aquele jornal lá, se alguém sabia por que aquele jornal tinha ido parar lá. E ninguém sabia de nada, ninguém nunca tinha visto aquele jornal antes. E depois disso, uma das chaves da casa desapareceu. E além disso, o galpão de ferramentas estava meio que arrombado. Alguém tinha arranhado a fechadura como se estivesse querendo entrar, assim. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? A gente sabe de tudo isso porque o Andrés contou isso tudo para um vizinho. Ele falou que estava meio assustado com o que estava acontecendo. Só que o que é interessante é que ele nunca foi na polícia. Ele só falou com o vizinho, olha o que está acontecendo. Mas você acha que isso foi para criar algum álibi? Eu acho que não, eu acho muito improvável que o André seja o culpado do crime. Vocês vão ver por quê. E aí de noite vieram os barulhos de passos vindos do sótão. Eram passos pesados, cautelosos, assim. E aí o Andreas foi checar o sótão e de novo não encontrou nada. Antes da Maria, que começou a trabalhar lá naquele dia, trabalhava uma outra moça lá antes disso. Só que ela se demitiu porque ela falava que a fazenda era assombrada, ela falava que ouvia barulhos vindo do sótão toda hora e que ela morria de medo, e aí ela se demitiu, foi embora.
E aí o Andréas, depois disso tudo, ele falou, nossa, talvez ela tenha razão, tem definitivamente alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Aí, no dia 31 de março de 1922, o Andréas e a Vitória foram pra cidade comprar umas coisas. Eles compraram comida pros animais, comida pra eles e uns utensílios de casa. Aí eles falaram com os vizinhos, cumprimentaram as pessoas e voltaram pra fazenda umas 4 da tarde. Aí, nesse mesmo dia, a irmã da Maria, que era a nova funcionária lá da fazenda, deixou ela lá, se despediu de todos e falou até mais, Maria, ajudou ela com as malas. E ela não sabia que essa seria a última vez que ela ia ver aquela família com vida, a última vez que alguém no mundo ia ver aquela família com vida. No domingo, a família não apareceu na igreja, o que era muito estranho, porque a Vitória, ela era muito devota e ela cantava no coral da igreja toda semana. Então todo mundo achou muito estranho eles não aparecerem, eles iam toda semana. E além disso, a Cecília, de 7 anos, não apareceu na escola na segunda-feira. Aí os vizinhos começaram a ficar muito preocupados. O carteiro, ele notou que a correspondência estava virando uma pilha que ninguém pegava há um tempo. Os animais da fazenda estavam muito agitados, as vacas mugindo, o cachorro latia descontroladamente. Enfim, estava tudo muito estranho lá e os vizinhos estavam preocupados. E na terça-feira, um mecânico veio na fazenda consertar um motor que o André tinha pedido para ele ir há um tempo. Aí ele ficou lá consertando o motor, ele chamou o nome de todo mundo, Andréas, Vitória, Cecília, ninguém respondia, ele bateu na porta, ninguém respondia. Aí ele foi lá e consertou o motor por 3 horas. Ele ficou lá esse tempo todo e não viu nem ouviu ninguém. Então ele decidiu falar com o vizinho, o Lorenz, aquele que era talvez o pai do Joseph. E aí ele falou com o Lorenz, que achou aquilo muito estranho, e o Lorenz decidiu checar ele mesmo o que estava acontecendo. O Lorenz, o vizinho, chamou mais 2 outros homens da vila e eles foram em Hinterkaifeck checar o que estava acontecendo. Eles chegaram na fazenda quando o sol estava se pondo e estava tudo muito silencioso, menos os animais. O cachorro estava latindo muito, as vacas mugindo e o cavalo estava batendo a pata no estábulo. Eles notaram que a porta do celeiro estava entreaberta e lá dentro estava saindo um cheiro muito estranho, meio doce, meio metálico, bem esquisito assim. O Lorenzo então abre a porta completamente do celeiro e vê lá uma pilha de palha bem esquisita. Quando ele puxa a palha, ele vê debaixo dela o corpo do Andréas. Ele estava com a cabeça partida ao meio, como se tivesse sido atacado por uma picareta ou uma enxada. Do lado dele, a sua esposa, a Cecília. Ela estava com o rosto irreconhecível. Ela foi atacada com 7 golpes na cabeça. E a Vitória, a filha, foi atacada com 9 golpes na cabeça. A Vitória estava com a garganta cortada e cheia de hematoma nas mãos, como se ela tivesse lutado muito para sobreviver. Aí, o Lorenz achou a pequena Cecília, a de 7 anos, e ela estava cheia de cabelo na mão. Ela tinha arrancado o próprio cabelo, uma reação ao medo, segundo o legista. Gente, os corpos estavam empilhados um em cima do outro, e aí o Lorenzo falou, nossa, eu tenho que ver o resto da casa. Ele foi averiguar o que estava acontecendo no resto da casa. E aí, dentro da casa principal, ele achou a Maria, que tinha acabado de começar a trabalhar lá. Ela estava morta na cama. E o bebê Joseph estava morto no berço, ele só tinha 2 anos, e ele levou um golpe único na cabeça e morreu. Só que o criminoso, ele cobriu o corpo do Joseph com o vestido da mãe, com o vestido da Vitória. E a notícia se espalhou muito rápido, então os vizinhos foram todos para a propriedade para ver o que estava acontecendo, e não tinha uma barreira policial, então acabou que eles contaminaram muito a cena do crime. Eles começaram a andar por lá, tocar nas coisas, mexer em tudo, e na tentativa de ajudar, eles estavam, na verdade, atrapalhando muito. Foi péssimo porque até a polícia de Munique chegar no dia seguinte, a cena estava muito contaminada. Pegadas, impressões digitais, estava tudo meio que arruinado, né? Mas mesmo assim, o que eles acharam foi o suficiente para assombrar qualquer investigador que trabalhou no caso. O assassino não matou a família inteira e saiu correndo. Ele ficou morando na casa depois de cometer o crime. Os investigadores, eles viram que as camas tinham sido feitas, as vacas tinham sido ordenhadas, o cachorro tinha sido alimentado, comeram da comida da família, ou seja, o cara, ou a mulher, né, ficou lá um tempo. Teve um vizinho que jurou que viu fumaça saindo da chaminé no domingo, 2 dias depois que o crime aconteceu. E além disso, alguém ouviu o cachorro latindo e depois chorando, como se alguém tivesse batido no cachorro. Os investigadores não acharam quase nenhuma evidência. Demorou 1 ano para eles acharem a arma do crime, em 1923, que era uma picareta, que é tipo um machado, só que é com a parte de segurar bem longa, e é usada para cavar buraco. Essa picareta era do Andréas, ou seja, o assassino usou uma ferramenta que tinha na casa da família para matar a família. E quando os investigadores acharam essa picareta, estava cheia de sangue e fios de cabelo. Depois eles acharam um canivete também no celeiro, que o criminoso provavelmente esqueceu lá. Mas o cara usou tanto o canivete quanto a picareta?
Sim, lembra que a Vitória tava com a garganta cortada? Ah, verdade. Provavelmente foi o que usou pra isso. Baseado nos machucados das vítimas, a polícia reconstruiu o que provavelmente aconteceu. O assassino, ou os assassinos, levaram cada vítima até o celeiro, uma por uma. Tem uma teoria que ele fez sons parecidos com algum animal para atrair as vítimas. Toda vez que alguém vinha checar o que era o barulho, elas eram cercadas. Primeiro Andréas, depois sua esposa, depois a Vitória e por último a pequena Cecília. E depois disso, o culpado foi até a casa e matou a Maria e o bebê. Não foi reportado nenhum grito e nenhum barulho estranho, o que sugere que tudo aconteceu muito rápido. Ou talvez uma tempestade tenha suavizado os barulhos. Não se sabe muito bem. O detetive encarregado do caso foi o Georg Heingruber. Ele e o seu time revistaram toda a residência e a fazenda, mas não acharam nenhuma pista e nenhuma evidência sólida. Ainda mais porque a cena estava muito contaminada, né? Como eu falei antes. Lembra que eu falei que o assassino estava provavelmente morando na casa depois do crime? Então, eles acharam uma cama de palha improvisada no sótão. E no sótão também, dejetos humanos em um canto, num balde. E também acharam pequenos buracos no telhado, como se alguém tivesse criado um orifício para ficar olhando o que a família estava fazendo de cima. Ah, então o cara estava morando lá antes Exatamente. de ter assassinado ele. Talvez ele esteja morando antes de ter assassinado. Ele estava observando eles, aprendendo como eles se comportam para saber a hora de atacar. Além disso, eles acharam as ferramentas do Andrés espalhadas por lugares estranhos. Tinha uma atrás do fogão e outra na neve. E na cozinha, cada relógio estava parado numa hora diferente, como se o assassino tivesse quebrado os relógios intencionalmente. E aí vieram as autópsias. O legista performou as autópsias ali mesmo, numa mesa improvisada. E ele confirmou o que todo mundo já esperava, que todos eles morreram de traumatismo craniano. Gente, o pior é que a pequena Cecília, de 7 anos, os machucados dela mostraram que ela não morreu imediatamente. Ou seja, ela ficou ali deitada durante horas, agonizando do lado da família já morta. E aí o legista tomou uma decisão muito estranha. Ele decidiu decapitar as 6 cabeças e mandar para Munique para eles investigarem lá, examinarem em Munique o que tinha acontecido. Eles até mandaram para uns videntes, uns psychics, para ver o que tinha acontecido com as vítimas, mas, é claro, não deu em nada. Não, e para piorar a situação, na Segunda Guerra Mundial as cabeças explodiram por causa de uma bomba. Então, não deu pra ninguém nunca mais reexaminar as cabeças. Bom, gente, a gente já entendeu o que aconteceu com eles, mas agora vamos tentar entender quem pode ter feito isso e o porquê. De primeira, a polícia achou que era roubo. Só que não tinha nada faltando na fazenda. Tinha dinheiro à vista, tinha umas moedas de ouro que ficaram pra trás, tinha joias nas gavetas. Ou seja, não foi roubo. Aí a polícia começou a suspeitar do Lorenz, o vizinho que achou os corpos. Por causa daquela questão dele ser pai da criança, né? Porque suspeitavam dele ser pai da criança, ele tinha umas desavenças lá com a Andréas de pensão alimentícia, e porque ele conhecia a fazenda muito bem, e ele tinha as chaves da casa principal. Ele saiu entrando e ele tinha a chave de tudo, e ele também agiu muito estranho na cena do crime. Estranho como? Segundo algumas testemunhas, ele estava muito calmo na cena do crime, e ele ficou movendo os corpos. Como se fosse algo normal, assim, mover corpos, né? Mas enfim, depois ele falou pra polícia que ele fez isso porque ele queria ver se tinha alguém vivo ainda. Mas a fofoca rolou solta e logo ele ficou conhecido como o assassino de Hinterkaifeck. A polícia inocentou o Lorenz porque não tinha evidência suficiente para incriminar ele. Mas as pessoas continuavam a culpar ele. Ele até processou umas pessoas por calúnia por inventarem essas mentiras sobre ele. Depois, ele contou pra polícia que era familiarizado com a casa porque ele já tinha ido lá com a Vitória várias vezes. E por isso ele achou o acesso fácil. Porque muita gente falava, nossa, como é que ele sabia qual chave entrava em qual fechadura tão facilmente? Aí ele deu essa explicação. Mas a parte mais estranha é que o Lorenz, quando a fazenda foi demolida, um tempo depois, ele ficava visitando as ruínas da fazenda. Ele só ficava lá, olhando, observando tudo. E ele falou para as pessoas que ele fazia isso porque ele queria ficar de olho no lugar, tomar conta do local. Mesmo assim, com todas essas suspeitas, o Lorenz nunca foi culpado, porque não tinha provas nem evidência suficiente contra ele. Simplesmente o caso contra ele não se sustentava. O Lorenz morreu em 1941, insistindo que não tinha nada a ver com o caso. Por anos, os investigadores foram atrás de pistas e outros possíveis culpados. Só que não deu em nada. Eles interrogaram mais de 100 pessoas e teve uma unidade militar que passou pelo local na época. Eles interrogaram todo mundo dessa unidade militar. E realmente não deu em nada. Apesar da polícia não ter encontrado nada, muitas pessoas ficavam especulando sobre o que aconteceu em Hinterkaifeck, sobre o crime.
E uma das teorias que foi levantada é que o assassino era o Carl Gabriel, o marido da Victoria que morreu na guerra. As pessoas falavam que ele na verdade não morreu e que ele voltou para se vingar da família porque o Joseph não era filho dele. Mas muitos soldados que lutaram com ele, trabalharam com ele na Primeira Guerra, disseram que ele realmente morreu em 1914. Gente, pra mim essa teoria não faz muito sentido, né? O cara finge que morre e aí volta anos depois, enfim. Eu não acho que essa teoria faz muito sentido. Mas tem outra teoria que pode ser que faça sentido, que é que o Andreas tinha inimigos de quando ele lutou na Primeira Guerra, ou inimigos do lugar onde ele morava mesmo. Porque ele era uma pessoa extremamente controladora, agressiva e não muito simpático. Então as pessoas perto dele tinham muita raiva dele. Aí algumas pessoas acreditavam que ficou com tanta raiva dele que foi lá e matou ele. E a família toda pra se vingar dele, alguma coisa assim. Essa ideia de que era alguém próximo da família fazia sentido porque o crime parecia bem pessoal, né? A brutalidade dos golpes, a forma como os corpos estavam empilhados. Isso sugeria que era uma pessoa conhecida que fez aquilo. Parecia algo muito pessoal, como eu falei. Mas assim como a do Lorenzo, o vizinho, essa teoria não deu em nada porque não tinha nenhum fundamento. As pistas levaram a lugar nenhum. Outra teoria que não levou a lugar nenhum é que os assassinatos foram cometidos por mais de uma pessoa. Uns especialistas forenses, eles sugeriram que seria mais fácil atrair as vítimas uma de cada vez se fossem duas pessoas. E também a limpeza depois na fazenda, tudo estava muito limpo e os animais alimentados. Isso seria muito difícil de fazer se fosse uma pessoa só. Além disso, uma testemunha diz ter visto 2 homens andando em direção à fazenda naquela noite, carregando uma coisa pesada. Só que esses homens nunca foram identificados e isso nunca foi confirmado. Então, mais uma vez, as pistas não levaram a lugar nenhum. Essas foram as teorias que foram levantadas na época. Mas o que é interessante nesse caso é que tem teorias até hoje. Tem várias no Reddit. Uma dessas teorias diz que foi Paul Miller, um serial killer austríaco que matou supostamente muitas pessoas com um machado no início do século XX nos Estados Unidos. No livro The Man from the Train, os autores Bill James e Rachel McCarty James sugerem que Miller cometeu muitos assassinatos familiares parecidos com o de Hinterkaifeck, entre 1898 e 1912, antes de desaparecer. E já que a Alemanha não é tão longe da Áustria, tem umas teorias que dizem que ele voltou para a Europa e atacou a família depois de cometer os crimes que ele tinha cometido. Os assassinatos do Paul Miller e os de Hinterkaifeck têm muita coisa em comum. As famílias foram mortas à noite em áreas rurais isoladas, uso de ferramentas de fazenda que já estava na casa, sem motivos como roubo ou vingança. Os corpos foram cobertos depois do crime e teve uma calma estranha do assassino, ou ficar na cena depois do ocorrido. Mas, gente, pra mim essa teoria não faz muito sentido, porque não tem nenhum documento, não tem nada forense, não tem nenhuma testemunha, não tem nada que ligue o Paul Miller a isso, e não tem nenhum indício dele na Europa nessa época. A polícia nunca mencionou o nome dele em 1922, foram tudo especulações e teorias que vieram da internet mesmo recentemente. Então, décadas mais tarde, os criminologistas e o pessoal do Cold Case, que é tipo uma galera que trabalha com casos arquivados, casos antigos sem solução, eles reabriram o caso. Essa unidade da polícia reabriu o caso em 1997, utilizando novos métodos de criação de perfil. Eles reexaminaram todos os boletins de autópsia, os testemunhos de testemunhas e registros familiares. E, em 2007, a polícia alemã conduziu uma revisão de toda a evidência forense que ainda existia. E aí, depois de meses analisando todas as evidências e reexaminando tudo que eles tinham, eles descobriram um suspeito que eles acreditam fortemente que seja o culpado, mas eles não quiseram revelar o nome dessa pessoa para respeitar a família que ainda vive desse suspeito provável culpado. Tudo que foi revelado era que foi alguém que morou ali perto e morreu durante a Segunda Guerra. Até hoje, o arquivo oficial de Hinterkaifeck permanece lacrado. A família foi enterrada num cemitério local e os caixões foram colocados lado a lado. E as cabeças eram para ter sido enterradas com eles, né? Mas como eu falei, elas se perderam durante a guerra e ninguém conseguiu recuperar nunca mais. Hoje em dia tem só um pequeno santuário lá marcando o local e os moradores ainda deixam flores lá, mesmo mais depois de 100 anos. E algumas pessoas ainda falam que coisas estranhas acontecem ali por perto. Tem animais que se recusam a chegar perto da área, tem relatos de vozes nas matas à noite, e alguém que passava lá um dia disse ter ouvido o choro fraco de uma criança ecoando nas árvores. Tem algumas coisas nesse caso que me deixam intrigadas, e uma delas é, por que cobrir os corpos, né? Porque o assassino cobriu os corpos de palha e o bebê, o Joseph, ele cobriu com o vestido da mãe depois de morto. E isso eu acho muito, muito intrigante, assim, porque
eu fui pesquisar e eu vi em várias fontes que isso é um sinal de remorso do assassino. E por que vocês acham que ele cuidou dos animais da fazenda depois do crime? Ele cuidou da fazenda depois do crime e ficou lá depois do ocorrido. Por que ele só não foi embora? Tipo, matou todo mundo e foi embora. Por que vocês acham que ele ficou lá? É remorso, né? O que você acabou de falar. Ficar lá também pode ser remorso? Sim, né? Você tá cuidando da propriedade das pessoas que você matou. Pode ser. Comenta aí, gente, o que vocês acham. Eu acho que pra mim, assim, isso não combina com assassinato aleatório, assim. Eu acho que é alguém com uma personalidade muito distorcida. Alguém que provavelmente conhecia a família, mas isso é só a minha opinião. E eu acho que ele pode ter cuidado dos animais e da fazenda pra ninguém suspeitar, sabe? Pra os animais não ficarem fazendo barulho, alguma coisa assim. E aí ele ficou lá um tempo vivendo lá e cuidando de tudo. Talvez quem fez isso tenha se sentido culpado, como o Caio falou, e decidiu ficar ali um pouco. Talvez tenha rolado um tipo de obsessão, alguma coisa assim, alguma coisa louca da cabeça. E talvez ele só achava que merecia ficar ali mais do que a família, alguma coisa assim. O caso virou uma lenda na Alemanha, inspirou muitos filmes, livros, documentários e muita teoria online. Mas ainda continua sendo um mistério horrível, né? Uma família que foi assassinada, uma família inteira assassinada, e um assassino ficou morando lá por dias. Qualquer que seja a verdade, a gente não sabe e provavelmente nunca vai saber. Em 1923, a fazenda, né? Só um ano depois dos assassinatos, a fazenda foi demolida. E eles deram a fazenda para a família do Carl Gabriel, o marido da Victoria, mas eles não quiseram morar lá. Eles ficaram muito assustados e aí eles demoliram tudo e fizeram aquele monumento que eu já mostrei foto aqui. Gente, contar o caso é isso, mas eu queria deixar uma recomendação aqui, que é o livro do Truman Capote, A Sangue Frio, que também é sobre o assassinato de uma família inteira no Kansas, e é muito bom o livro, eu super recomendo. Mas é isso, gente, por hoje é só, comentem aí, se inscrevam, não esqueçam de ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!